continuidade às apresentações da semana, eu trago aqui o artigo titulado como How to Read Articles that Use Machine Learning. Esses são os autores, e ele foi publicado no periódico The Journal of American Medical Association. Basicamente, os autores eles partem de um estudo de caso, eles abordam um problema que seria basicamente a triagem de pacientes diabéticos que tendem a desenvolver a retinopatia diabética. Aqui ao lado, para contextualizar o problema em si, eu apresento um exemplo de uma retina normal, e uma outra que, no caso, apresenta alguns pontos em vermelho, umas regiões, que correspondem a pequenos edemas. Esses edemas caracterizam a retinopatia diabética. Dependendo do avanço, ou do progresso, não tratamento da doença, isso pode comprometer a visão do paciente. Então, para isso, os autores fazem um levantamento e verificam que alguns sistemas ainda de clínicas de saúde básica já fazem essa triagem, com base em imagens da retina, não dilatadas, que são apresentadas, que são aplicadas a um modelo, a um programa de inteligência artificial. Então, com base nesse problema, os autores discorrem o artigo e os conceitos, apresentam os demais conceitos, sempre fazendo esse link com esse problema abordado. E eu aqui também vou fazer o mesmo. Então, alguns conceitos que eu vou pontuar brevemente de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina em si seria um subcampo da inteligência artificial. Engloba a visão computacional, processamento de linguagem natural. O aprendizado de máquina é um conjunto de técnicas que visa extrair informação a partir de uma base de dados e utilizar essa informação, extrair essa informação, utilizar ela de forma a tomar uma determinada decisão. Então, o objetivo é sempre extrair uma informação significativa. No caso do problema apresentado, essa informação poderia ser os edemas, que caracterizariam ali a doença. Mas, enfim, existem diversas informações que podem vir a ser extraídas. Essas técnicas, geralmente, se fala muito em agrupamento, vetores de suporte, mas, popularmente, desde o início dos anos 2000, tem se observado um progresso muito grande com relação ao estudo e desenvolvimento das redes profundas, o Deep Learning, que é um conjunto de redes neurais, de múltiplas camadas, com muitas camadas, e o fato delas terem muitas camadas possibilita a elas a aprender características complexas sobre os dados de entrada. Então aqui, por exemplo, tem alguns exemplos, como as MLPs, as redes convolucionais, recorrentes, mas a ideia é que esses algoritmos eles sejam aplicados a dados de entrada. Aqui eu crio um pequeno fluxo do processo, que podem ou não estar no desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina, pode ou não conter todos essas caixinhas, esses estágios. Mas basicamente ele tem alguns deles. Aqui como a gente pode ver, eu vou pontuar alguns brevemente. Os dados de entrada, muito importante que a gente conheça os dados de entrada. Pode ser uma imagem, mas pode também ser um conjunto de valores.
que representam características, né, informações sobre determinado problema. Né. A gente tem os parâmetros intrínsecos ao modelo, como, por exemplo, o número de camadas da rede, enfim. Temos a referência padrão, ou padrão ouro, que seriam aqueles dados que suportam, né, o que vão servir posteriormente como a nossa referência para validar o modelo, ou que nos possibilitam posteriormente fazer uma análise quanto ao desempenho desse modelo. A gente tem os rótulos, nesse caso do problema que seria o caso da retina com a doença ou sem a doença. A gente pode ter técnicas de aprendizado supervisionado, como o caso das máquinas de vetores de suporte, as redes neurais profundas, onde os rótulos servem como uma forma de feedback para o ajuste de alguns hiperparâmetros do modelo. Ou a gente pode ter um aprendizado não supervisionado, onde a gente, como no caso da técnica de agrupamento, onde a gente busca estabelecer alguns padrões sobre os dados, sem os rótulos. Né? Então, esses padrões eles podem ser estabelecidos a partir de alguma métrica, como, por exemplo, a distância entre os valores do conjunto de dados. A gente busca separar as classes com base em padrões que a gente vai vendo. Né? E é para isso a gente utiliza uma métrica. E esses processos, geralmente eles compartilham o treinamento e a validação, né? Como o caso do tuning ali também. Né? Justamente esse processo de treinamento e validação visa ajustar os hiperparâmetros do modelo com vistas a evitar o sobreajuste, que seria quando o modelo treina muito bem sobre dados que ele conhece, mas quando é apresentado um dado que ele não treinou, ele tem um comportamento muito ruim. Então, além desse ajuste dos hiperparâmetros, para reduzir o sobreajuste é muito comum utilizar técnicas de regularização. Né? E esse sobreajuste, o desempenho do modelo em si, a gente vai ter esse feedback, essa ideia, com base em métricas de avaliação obtidas ao final. Né? Aqui eu cito algumas, como a acurácia e o erro, mas algumas que são muito comuns na literatura médica, são utilizados para problemas na área de saúde, é a precisão, sensibilidade e especificidade, muito utilizada na área de biologia e na área de saúde em si. Né? Então, com base nessas técnicas, a gente extrai uma curva de comportamento ou característica de operação ao modelo. Basicamente, as etapas de desenvolvimento dos modelos baseados em aprendizado de máquina, eles passam por um pré-processamento. Né? Aqui existem conforme a figura da esquerda, existem dois tipos de modelos. Um utiliza a regressão logística e o outro um deep learning. Né? E a gente pode ver que o processo de desenvolvimento desses modelos ele é distinto. Né? No caso da regressão logística, a gente tem alguns pesos, né? E a gente dá uma ponderação àqueles valores, né? Como no caso ali a imagem, o gênero, e dependendo dessa ponderação, né? A gente vai ter ao final uma indicação, né, do fator de risco, né, uma estimativa que vai nos dar o fator de risco. Né. Modelos de aprendizado profundo eles são mais complexos, né, e visam obter também padrões mais complexos. Né. Então ali no caso entra uma imagem médica, né, onde a gente vai passando pelas diversas camadas que compõem o modelo e a partir disso ele vai extraindo informações muito intrínsecas à imagem. Né? Isso, de certa forma, não adianta, no caso, nós temos um modelo de aprendizado profundo muito bom. Né? A gente tem que ter em consideração levar em consideração a quantidade de dados que está se usando no treinamento. Se ela não for suficientemente grande, o modelo pode ter um
uma taxa de erro elevada. Apenas aqui para dar um exemplo, aqui, essa é uma aplicação, né, uma rede convolucional, conhecida como uma arquitetura conhecida como YOLO, né, e basicamente ela faz o reconhecimento da expressão facial. Como observado abaixo, é um rótulo, né, que indica como está a expressão do sujeito, né? E nesse caso a rede se vê que ela faz essa análise em tempo real. Então essas aplicações, né, têm, né, sido tanto poderosas como versáteis, né? E a ideia é justamente utilizar, né, os benefícios que elas proporcionam na área médica, né? Então, dando seguimento aqui, algumas técnicas de regularização muito comuns, né, eu vou citar algumas, visam justamente reduzir então o sobreajuste, né? E a gente vai ter essa informação essa noção de sobreajuste geralmente quando a gente realiza o processo de validação cruzada, né, onde a gente vai observar que o desempenho do modelo não está como o esperado. Então, algumas técnicas comuns, amplamente encontradas aí na literatura de aprendizado de máquina, seriam o aumento de dados, né, o early stopping, dropout, muito popular, que basicamente ele desliga algumas unidades neuronais a cada época do treinamento. Esse desligamento é randômico e se verifica que o modelo tende a proporcionar tanto uma melhora no desempenho na validação, como uma redução do overfitting, né? Dentre outras técnicas de validação, de regularização. Desculpa. Aqui eu apresento alguns estágios de validação dos modelos, né? Então a gente vê acima a regra de decisão e o aprendizado de máquina. Aqui, então, no caso para o problema da retinopatia, eles particionaram, no caso, o conjunto de imagem em 80% para o conjunto de treinamento, para desenvolvimento, para treinar o modelo, e 20% para validá-lo. E a gente pode ver aqui que há uma atualização desses hiperparâmetros, né? Justamente esse ajuste, né? Então, basicamente, se contribui isso justamente por causa dos labels, né? Dos rótulos utilizados, que permitem estimar o erro que ele está obtendo. Então, após essa atualização dos hiperparâmetros, né, geralmente essas taxas aqui de particionamento são bastante comuns, 70% a 80% para treinar, 20% a 30% para validar, enfim, varia de problema para problema. Mas, no geral, esse daqui é a metodologia. E, por fim, ele testa, né, e aí, no caso, avalia, gera as métricas de performance com base aí no caso do teste, né, no conjunto que ele não treinou. Então, acima a gente pode ver que a regra de decisão já é um pouco mais simples, né? A gente não tem essa etapa de atualização dos hiperparâmetros. E basicamente o que ele utiliza para desenvolvimento do modelo, ele utiliza os dados para o desenvolvimento, gera um modelo e então aplica sobre o conjunto de teste, né? E aí obtém as métricas consequentemente. Então, é importante a validação dos modelos justamente para que nós possamos ter um melhor desempenho, né? A gente obtém um melhor desempenho. E para isso, nós precisamos ter uma boa qualidade do dado de referência, né? Porque uma vez que eu vou treinar o modelo com esse dado, ele também
precisa ter uma boa qualidade, ou seja, não ter ruído, não ter qualquer coisa que possa causar qualquer tipo de enviesamento ou não contribuir, né, ao desempenho. Então, é importante também, né, junto a essa qualidade do dado de referência, é importante para uma estimativa precisa do modelo que vai ser aplicado, né, especialmente a área médica, né, a precisão é muito relevante, e também é importante ter também o suporte humano que visa, né, apoiar na observação, na análise, se o modelo teve ou não um bom desempenho, né, se os dados correspondem realmente, né, ao que se espera. Como resultados, a gente espera que haja uma generalização no modelo, né, sobre os dados desconhecidos. Os modelos de aprendizado de máquina, eles possuem, né, duas grandes vantagens, né, que é a consistência no desempenho, sem variabilidades causadas por fatores externos ou fatiga, e a capacidade de processar, né, exaustivamente a imagem. Né. Isso, de certa forma, capacita, né, o modelo a encontrar padrões extremamente complexos que o ser humano em si às vezes não consegue observar. Né. Então, às vezes, os resultados podem ser superestimados, né, o que pode indicar a ocorrência de overfit. Então, algumas etapas como a repetitibilidade e a reprodutibilidade, ou seja, eu vou aplicar o modelo, como eu posso reproduzi-lo na prática, né? Reproduzir esse modelo na prática, né? Para uma aplicação real. Então, isso, de certa forma, ajuda a fornecer, né, ao projetista ou ao especialista como o modelo se comporta, né, se ele realmente está sendo se ele realmente está tendo um bom desempenho, se ele pode realmente ser aplicado. Passado isso, a gente tem a implementação clínica, né? E essa implementação ela pode ser realizada em 3 estágios. Né? No pré-diagnóstico, né? Ou seja, como o caso do problema, na seleção dos pacientes de maior risco para desenvolvimento da retinopatia. Né? Durante o diagnóstico, como eu pude mostrar, esses sistemas, os modelos, eles podem executar em tempo real, né, auxiliando os médicos na tomada de decisão. E no pós-diagnóstico, ou seja, não necessariamente um erro é ruim. Né? Então, às vezes o dado ele é um pouco diverso. Então, esse dado pode vir a compor um novo modelo e após o treinamento e validação, né, a gente pode melhorar o desempenho. Né? Ou seja, mesmo dados diversos ou que tenham esse erro, podem contribuir posteriormente numa atualização dos modelos ao longo do tempo. Ao longo do tempo, né? Seja pelo aumento do conjunto de dados, mas sempre o que se deseja é melhora na performance. Então, concluindo, é fundamental, né, que os modelos, né, assim, resumindo, que os modelos eles sejam validados em um conjunto independente do conjunto que é utilizado para treinar o modelo ou ajustá-lo. Né? Então, isso é relevante. Isso tem uma importância muito grande, pois evita o enviesamento do modelo. Então, a princípio seria isso. Muito obrigado.